outubro, às 2h46. Eu peço desculpas pelo meu atraso, que foi informado aí, né, nos nossos grupos da turma no WhatsApp, aqui mesmo na sala, mas mesmo assim eu peço desculpas, e se vocês tiverem que cumprir o horário de sair às 4 horas da tarde, é compreensível. Eu vou gerar uma lista de presença às 4 horas, para quem precisar sair pode ficar tranquilo. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera aqui, mas ao longo da aula eu tento novamente, vou recarregar a página. Hoje, então, é a nossa aula 7, né? A aula 7 é sobre módulos fotovoltaicos. Tem uma discussão... eu vou tentar reiniciar aqui depois, Ricardo, pode ficar tranquilo. Tem uma discussão ali, originalmente no chat, em relação ao cronograma. Eu vou acertar o cronograma ao longo da semana que vem. Vou mandar para vocês por e-mail direitinho, para ficar tudo esclarecido. Bom, então, para a gente começar e não perder muito mais tempo, tem aqui a primeira pergunta, o primeiro bloco de perguntas. Eu vou separar vocês em grupos. Eu vou gerar a primeira lista de presença agora, 2h47. Então, eu vou separar vocês em grupos para discutir sobre essas duas questões que estão aí. Como são questões bem rápidas, eu vou dar para vocês 6 minutos, que aí dá tempo também de conectar, tudo direitinho, e vejo vocês daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, então. Entrando na discussão aqui do... Vocês querem responder? Eu vou criar uma enquete aqui, tá? Eu vou criar uma enquete para vocês responderem. Ó. Primeira questão, tá? Letra A vai ser silício mono e letra B vai ser silício poli. E aí vocês respondam na enquete que vai aparecer na tela para vocês, letra A ou letra B. A é silício mono, B é silício poli. Isso em relação ao primeiro módulo fotovoltaico. Vamos lá, pessoal, respondendo aí para a gente agilizar. Faltando ainda 13 respostas. Bom, eu vou agilizar aqui, vou mostrar o resultado da enquete. Pessoal, não sei se está sem conexão. A maioria votou na letra A, silício mono. Silício mono, e muito bem. O primeiro módulo é de silício mono. Para quem assistiu lá as videoaulas, né? A gente já discutiu que o silício, né? A célula de silício que tem esse chanfradinho aqui, né? Elas são células de silício monocristalino, e aí, consequentemente, o de baixo, né, obviamente, é silício poli, né? Porque a célula ela é mais retangular ou quadradinha, né? Isso vem do processo de produção, né? Para quem assistiu lá, vai se lembrar de que o silício mono ele vem de um lingote que é cilíndrico, né? Enquanto que o silício poli ele é feito em formas que são uma espécie de paralelepípedo, onde o silício é despejado aqui dentro. Muito bem. Então, se ninguém tem dúvida em relação a isso, não vejo nada no bate-papo, eu vou seguir adiante. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Então, essa é a primeira forma de diferenciar os módulos de silício. Bom, e aí tem outra questãozinha, né? Dada essa curva IV, a azul, a comparação entre a azul e a vermelha, o que a gente pode dizer em relação a essas duas curvas que estão aí? Vou separar vocês novamente aqui. Também é uma pergunta um pouco mais simples. Eu vou dar 8 minutos dessa vez e vejo vocês daqui a pouquinho. Bom, continuando a gravação aqui, para a gente discutir esse bloco 2. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu entrar na resposta, entrar na discussão, abrir os slides? Alguém quer falar aí o que essa curva azul representa e a curva vermelha tracejada? Não? Bom, então vamos entrar nessa discussão, relembrando lá os nossos slides. Então, Alexandre falou que acha que a curva vermelha tem a ver com sombreamento, e Matheus também falou que tem a ver com sombreamento. Então, vamos ver a questão do sombreamento. Bom,
ou então algum defeito, né? Bom, pode ser também um defeito. Então vamos lá. Essa curva azul aqui é a curva esperada de um módulo fotovoltaico, né? Então a curva IV de uma célula solar, ela tem essa carinha, né? Esse formato. E a gente viu aqui, né? Que a curva IV de um módulo, ele é formado pelas curvas IV das células, né? Então tem aqui esse slide que eu gosto, eu acho bem interessante, né? Acho bem ilustrativo e didático, que aqui em vermelho sólido, né? Tem as curvas das células solares. E conforme a gente vai combinando em série, em paralelo, a gente vai ou aumentando a tensão, mas mantendo a corrente numa ligação em série, ou mantendo a tensão, mas aumentando a corrente numa ligação em paralelo. Nossa amante escreveu: a curva azul representa a célula sem perdas por sombreamento ou algum defeito. Já a vermelha tem menor corrente a uma mesma voltagem devido à perda. É isso, é mais ou menos isso. Vamos continuar aqui a discussão. Então é esperado que a curva IV total do módulo seja a composição das curvas IV das células, dependendo se elas estão ligadas em série ou em paralelo. Geralmente o módulo está todo conectado em série, né? Como a gente já discutiu lá nas videoaulas, e os arranjos são feitos com módulos em paralelo. Geralmente um módulo fotovoltaico ele está ligado em série, né? E a questão do sombreamento é muito importante, né? E aí vamos entrar nessa discussão aqui agora. E aí tem a questão do diodo de bypass, né? Se um módulo fosse, por exemplo, sombreado, vou pegar aqui esse módulo, esqueçam por enquanto essas linhas tracejadas vermelhas, mas vamos supor, sei lá, um pombo faz um cocô ou uma árvore entra na frente, de maneira que a gente sombreie, entra uma sombra na frente de uma das células, né? Se não existissem os diodos de bypass, como essas células estão todas em série, como uma não funcionar, as outras também não funcionariam, né? Não teria continuidade de corrente. Então, esse módulo fotovoltaico não funcionaria de uma maneira geral, né? Ele seria completamente inutilizado com um sombreamento em uma única célula. Ah, professor, e se tivesse sombreamento na metade da célula? Também ia prejudicar. De que forma? Essa célula que está aqui sombreada, ela ia gerar metade da corrente, supondo que metade do sombreamento. E aí ela ia forçar todas as outras a trabalhar com metade da capacidade, o módulo ia trabalhar na metade da capacidade. Então, o sombreamento causaria isso. E aí os fabricantes, né, ao perceber essa perda, começaram a colocar esse mecanismo, que é o diodo de bypass, e aí cada diodo está ligado aqui a cada 2 grupos de células, né, como está aqui ilustrado pelas linhas tracejadas vermelhas, e com isso, então, você reduz um pouco as perdas. E aí a curva de um módulo com sombreamento passa a ser esse, né? Aqui eu estou falando sombreamento, que é uma coisa bem típica de um módulo, né? Mas ele também pode estar danificado, né? Então, ao invés do sombreamento que eu falei aqui, se essa célula, por exemplo, por algum motivo, ela quebra no meio, mas de alguma maneira aí doida, ela ainda se mantenha conectada nos polos positivo e negativo, se ela quebra no meio e metade da célula não faz parte mais da geração fotovoltaica, acontece a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? A mesma discussão. Então, o efeito do sombreamento é tirar. Então, a gente percebe aqui, né, que a composição dessa curva IV tem a ver com. Se a gente lembrar lá daquele desenho do slide anterior que eu mostrei, a gente tem um grupo de células, né? E a gente vai perceber que um determinado grupo de células é que deixou de funcionar, né? Então, quando a gente olha essa curva IV, que é uma curva IV bem típica de uma instalação ou de um módulo que tem um sombreamento ou uma célula que está quebrada, a gente consegue perceber o problema. Muito bem, pessoal que colocou aí no chat, está certinho, parabéns. Então vamos, se não tiver nenhuma outra pergunta, a gente vai dar continuidade aqui aos blocos de questões, indo para o bloco 3. E aí é o seguinte, eu coloquei o datasheet, né, de um módulo da Canadian, e aí eu estou falando especificamente do módulo 265P, tá? E aí eu não vou falar muita coisa aqui, que eu quero ver se vocês já sabem ler um datasheet desse, senão os colegas ajudam na sala. Para vocês discutirem quais as células compõem o módulo, qual a eficiência do módulo em STC, corrente elétrica no ponto de operação em STC.
Então, vou dar pouco tempo, porque é basicamente a leitura de um datasheet. E depois, quando a gente voltar, eu já peço para os colegas escreverem aí a conclusão no chat, para a gente poder ter a resposta e entrar na discussão. Então, 8 minutinhos para vocês discutirem. Vamos lá. Bom, então voltando aqui no bloco 3, gente. Voltei a gravação aqui. Vão escrevendo aí no chat a resposta que vocês acham que é. E eu vou levar em consideração a resposta de vocês na discussão. Ficou com dúvida na 3, né? A 3 era corrente elétrica no ponto de operação. Beleza, vamos ver. Deixar o pessoal escrever aí, que tem um monte de gente escrevendo. Bom, beleza, então. Muito bem. Então, o pessoal já escreveu. Vamos lá. Então, a maioria colocou aí, né? 16, 19, células de silício cristalino, 16,19%, corrente de 8,66 ampere. E deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa diferente. Não, é isso mesmo. Agora vamos lá. Onde é que a gente pode ver isso, professor? 6 células não, pessoal. 10 com 6 células. Bom, isso aí. Então, a primeira coisa aqui tem os dados mecânicos do módulo, né? Os dados mecânicos é onde a gente vai saber a constituição física, né, deles, quais células são, quantas células são, dimensões, o que tem nele, cabo, a caixa de junção, transporte, né, quantos módulos podem ser transportados por pallet, por container e por aí vai. Então, a primeira informação aqui é o tipo de célula, né? Que ele nem fala que é silício, né? Mas naturalmente escrevendo policristalino, a gente já subentende que é silício policristalino, de 6 polegadas, né? Então, é uma célula que geralmente é quadrada, né? E aí são 6 polegadas por 6 polegadas. A polegada é mais ou menos 2,5 centímetros, né? Então, são mais ou menos 15 centímetros de lado aqui, tá? Então, 6 polegadas de lado. Se vocês perceberem aqui, são 60 células, são 6 linhas de 10 células. Isso não significa que tem 6 diodos de bypass, tá? Isso não significa isso. Geralmente só tem 3 diodos de bypass. Essa informação deve estar em algum lugar que não... tá aqui, ó. 3 diodos de bypass. E é a proteção IP67, né? IP67, se não me engano, aqui ele é resistente à água, né? E resistente também a condições externas, né? Luz ultravioleta e tudo mais. Poeira, isso aí. Aí as dimensões estão aqui, o peso, né? 18 quilos e assim por diante. O tipo de vidro, o tipo de moldura, os cabos que estão presentes, conectores. Aqui, como já falaram ali também, a caixa de conexão, né? Que a gente já discutiu, junction box. E por aí vai. Então, células de silício policristalino, 60 células no módulo, 6 polegadas. Cabo de 4 milímetros quadrados e por aí vai. Muito bem. Aqui também a tensão máxima que o módulo aguenta, né? Isso em condições de surto elétrico, né? Aqui eu tenho os dados elétricos, né? E aí é importante eu não quis falar isso antes de vocês irem para as salas, porque eu queria que vocês usassem essa discussão. Se vocês repararem, no mesmo datasheet, ele coloca as informações de 4 módulos diferentes. Por que isso, professor? Isso geralmente acontece porque numa mesma fornada, entre aspas, né? Uma mesma fornada de células solares, você tem células solares que desviam entre si de 5%, 10%. Então, essas células geralmente são caracterizadas e são separadas de acordo com a performance, né? O desempenho delas. Então, elas são separadas em grupos e aí elas vão compor aqueles módulos, né?
as células geralmente têm esse desvio de desempenho entre si. Então, as células de menor eficiência, né, vão compor o módulo de menor potência, obviamente, as células de maior eficiência vão compor o módulo de maior potência. Vocês podem perceber aqui, ó, na informação da eficiência do módulo, essa ordem crescente aqui de eficiência tem a ver com isso que eu acabei de falar, com células da mesma fornada que saíram ligeiramente desviadas. Bom, como eu pedi para vocês analisarem o módulo 265P, tá aqui, né? Ó, bom, até ali não, até aqui só. Os dados dessas células são essas que estão aqui, né? Então, o módulo tem 265 watts, né? O nome é sugestivo, né? 265 justamente para representar a potência. Aí eu tinha pedido a eficiência do módulo, que é o que está aqui embaixo, 16,19%. Eu pedi a corrente no ponto de operação. E aí, se vocês olharem aqui, tem datasheet que não tem tão descrito bonitinho, mas dá para ver Optimum Operation Current, IMP, tá? Então, seria a corrente no ponto de operação plena em STC. Ah, professor, como é que eu sei que é STC? Ele fala que, geralmente, os dados todos são fornecidos em STC, mas ele também fala aqui. O que é STC, professor? Aqui embaixo, o asterisco. Standard Test Conditions, ou seja, condição de teste padrão. Ele fala que é 1000 watts por metro quadrado, espectro AM 1.5 e temperatura da célula de 25 graus Celsius. Nós já discutimos isso anteriormente. Bom, então é isso, né? 16,19, a resposta está aqui, e 8,66, essa resposta que está aqui. O Matheus perguntou a diferença do diodo de bypass para um diodo comum. Essa foi uma pergunta que, inclusive, foi feita lá no YouTube. Eu respondi. Não sei se foi você, Matheus, que perguntou. Mas, sim, pode ser um diodo comum de silício, tá? É claro que tem que se tomar cuidado, por exemplo, com a corrente de breakdown, né? A tensão de breakdown, na verdade, e aí você quer um diodo que tem uma corrente de breakdown, uma tensão de breakdown bem alta. O que é tensão de breakdown? Para quem lembra lá da aula que eu falei de diodo, tem um efeito de tunelamento, um efeito avalanche, né? O efeito Zener, que faz com que, para uma tensão reversa, lembrando que a corrente V na tensão reversa, a corrente, em princípio, é bem baixinha, né? Aquela modo de operação do diodo em que ele não flui muita corrente. Só que tem uma tensão de ruptura, na qual esse diodo passa a conduzir muita corrente. Então, basicamente, o que você quer é escolher um diodo com uma tensão bem alta, porque quando o módulo está sombreado, essa célula que está sofrendo sombreamento, ela acaba ficando na reversa e você não quer que ela sirva como carga, né? Pode ser um diodo comum, né, de junção PN, e pode ser um diodo Schottky também, como o Ricardo está comentando ali. Né? Um diodo Schottky, ele é formado não por uma junção PN, mas sim por uma junção entre um metal e um semicondutor. Eu não falei sobre isso nas videoaulas lá, mas tem bastante documentação na internet sobre isso, quem tiver curiosidade. Também pode ser um diodo Schottky, tá, Ricardo? Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Beleza, o Ricardo falou beleza. Então, seguindo aqui o bloco 4. Matheus, se ficou tudo bem também, dá um alô aí. Senão eu volto a falar mais alguma coisa. Beleza. Então, bloco 4 é esse que está na tela. Então, eu quero que você... Provavelmente vocês vão ter que fazer umas continhas. Provavelmente não, né? Vocês vão ter que fazer umas continhas. Então, lápis e papel aí. Calculadora, sei lá. Calculadora do computador deve ser o suficiente, do celular, porque é só uma conta simples. Então, tem essas questões aí. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo, porque vai requerer que vocês façam uma conta. Então, gente, por favor, discutam bastante essa questão. Vou dar 15 minutos para vocês, que é para vocês poderem sair fera daqui em módulo fotovoltaico. Aguardo vocês daqui a 15 minutos. Então, pessoal, eu não sei se vocês estão escrevendo lá no bate-papo. Ah, tá, tem gente escrevendo. Para vocês escreverem as respostas, para que a gente possa... É o exemplo do vídeo, né? Mas a ideia era vocês fazerem aí juntos a conta.
Deu tempo de fazer a conta, esse tempão que eu dei aí de 15 minutos? Ah, legal. Legal. Vamos esperar aí o pessoal escrever. Vamos lá. 615 miliamperes por centímetro quadrado, que o Antônio falou. 36 volts em VOC. O outro, o Alexandre, falou 28 volts em VOC. 50 graus, tá? Depois a gente vai ver. Aproximadamente 9 amperes. Então, Antônio, como é que você fez essa conta aí para dar 615 miliamperes por centímetro quadrado? Você tem, não sei se você está com áudio aí. Vai. Professor? Professor? Antônio, pode falar. O que eu fiz foi dividir aquela corrente. Eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo. Tá ouvindo? Eu estou Tá sem ouvindo? áudio, foi mal. Eu não estou ouvindo o que o Antônio está dizendo. Hoje eu realmente estou com um problema aqui no meu dispositivo. Desculpa, Antônio. Não sei se dá tempo de se escrever. Então vamos ver o que o Antônio vai escrever ali, para tentar ver o raciocínio dele, né? Porque se as células estão em série. Entendi. 615 miliamperes por centímetro quadrado, então você está dizendo que seria a VOC. Tá, entendi. Então, na verdade, você está certo, né? Essa seria a JSC, né? Essa seria a JSC, muito bem. Mas aqui estava pedindo a ISC, mas tudo bem, entendi o que você quis dizer. Se você olhasse por centímetro quadrado, daria 615 miliamperes. Na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer essa conta. Na verdade, 9 por 6 polegadas, 6 polegadas vai dar 15, 225. Também meu dispositivo aqui não está abrindo a calculadora, eu vou ter que abrir no celular aqui, só um minutinho. 9.000 por 225. Na verdade, não, ô Antônio. Eu desconfiei porque a gente sabe mais ou menos o valor da JSC do silício, e a JSC do silício, a gente discutiu isso na aula passada, ela é em torno de 40 miliamperes por centímetro quadrado. A conta que você fez aí, você tinha que dividir pela área, tá? Não por 6 polegadas de 2,5. São 6 por 6 polegadas para saber a área, tá, Antônio? Então, esse foi o erro aí. É a área da célula e não a dimensão. Então, a JSC daria isso, mas não foi o que foi pedido. Os colegas chegaram em 9 amperes, é correto, né? Então, na verdade, o raciocínio é o contrário, né? Partindo da JSC, que é um valor conhecido e que não muda muito, né? Por conta do material, eu teria que multiplicar pela área de uma célula. A área de uma célula. Por que a área de uma célula? Eu saberia a corrente que uma célula gera, e como eu sei que o conjunto está todo em série, essa é a corrente do conjunto todo.
Então, a ISC, né? ISC, fazendo essa conta aí, vai dar 9 ampere. E essa é a corrente do módulo fotovoltaico. Aí o pessoal escreveu lá que a VOC vai dar em torno de 36 volts. E de fato é mais ou menos isso, né? Porque você faz ali 60 células, né? Como elas estão em série, a gente lembra que a tensão se soma, né? Então a VOC seriam 60 vezes, né? Porque estou somando 60 vezes o valor da VOC de uma célula. E a VOC de uma célula de silício é em torno aí, que é aproximadamente a 0,6, né? Então isso vai dar algo da casa aí dos 36 volts. Então é assim que a gente estima a corrente, né, de curto-circuito e a tensão de circuito aberto de um módulo baseado na configuração que a gente tenha da montagem das células. Agora vamos ver a temperatura de 50 graus, né? Então, para isso, seria importante saber os coeficientes térmicos do silício, né? Então, eu vou abrir aqui as aulas. Vamos lembrar, antes de eu passar lá para o próximo slide, vamos guardar esses valores na cabeça. 9 ampere e 36 volts. Isso tudo é em STC. Se o STC são 25 graus Celsius. Se eu mudar a temperatura da célula, a gente sabe que a curva IV muda. A gente discutiu isso bastante na aula passada para uma célula e a mesmo raciocínio vale para um módulo. Então, quando eu vou olhar lá a influência da temperatura, a gente tem aqui como fazer essa continha, né? Eu coloquei lá a continha no slide. Então tá aqui, né? Então, se eu quiser saber qualquer uma das grandezas, né? Seja corrente, tensão, tensão de circuito aberto, tensão de máxima potência, qualquer valor lá de uma figura de mérito de uma célula solar, a uma determinada temperatura, basta eu pegar o valor de STC, que a gente já calculou anteriormente, e multiplicar por esse fator aqui, né? Esse fator é um fator dependente da temperatura, né? Aqui tem menos 25, porque 25 é o valor do STC, e beta é o coeficiente de temperatura daquela grandeza. Então, vamos fazer essa conta aqui rapidinho, né? Então, vamos lá. Aqui está o coeficiente térmico da VOC. Então, a gente vê que a VOC reduz para cada grau Celsius 0,31%. Então, bom, eu vou ditar a conta aqui, né? Aí, quem quiser me acompanhar fazendo na calculadora, eu vou fazer na minha calculadora aqui. Beta é esse valor, né? Que é 0,31, que multiplica a variação de temperatura, T menos 25, que vai dar 25, né? Multiplicado por 25, divididos por 100. Isso dá 0,0775. Então, eu vou pegar 1 menos isso, né? Então, é 1 menos isso. E multiplicar pelo valor da VOC, que a gente estimou em torno de 36 volts. Então, isso está dando em torno aí de 33,21. Yannick, eu não sei, você partiu de um valor... Eu parti do valor arredondado, tá? Você usou o valor do datasheet, legal. Beleza, 37,7. Então, eu vou fazer o mesmo que o Yannick. Bom, com os 36 volts que a gente obteve anteriormente, a VOC iria para 33,21 volts, tá? Com o valor do Yannick ali, que é o valor correto que está lá no datasheet, sem fazer estimativa, dá para 34,78, seria o valor da VOC daquele módulo lá da Canadian. Exatamente esse que está aqui, né? Beleza. Alguém ficou com dúvida de como fazer essa conta? Eu posso falar novamente. Se ninguém ficou com dúvida, a gente pode passar aqui para ISC. O coeficiente térmico da corrente é esse que está aqui, 0,053, só que ele é positivo, né? Então, a conta que eu vou fazer então, esse é o beta, né? Tudo bem, Samantha. Diga para mim
Qual é a sua dúvida? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar novamente, eu vou digitar aqui passo a passo que eu vou fazer na conta da ISC, e aí vocês me digam se a dúvida permanece, tá? Você ficou com dúvida no beta, Alexandre. O beta é o coeficiente térmico, é isso que está aqui nessa tabela, tá? Isso é beta, tá? Eu expressei ele como beta, mas enfim. Como era 0,31, eu estava usando 0,0031. Não, aí esse 100 dá conta disso, tá? Esse 100 aqui é para dar conta dessa porcentagem. Esse 100 é isso. Então, eu vou narrar de novo a conta que eu estava fazendo. O STC que eu usei. Então, Samantha, o que eu fiz foi o seguinte. Como lá naquele slide a gente estimou mais ou menos, ó. Eu vou voltar para o outro slide. Aqui, ó, a estimativa é essa, tá, Samantha? Eu usei como valor do STC a estimativa que a gente fez aqui. Como é que eu obtive essa estimativa? Você entendeu? A ISC eu obtive multiplicando a JSC do silício pela área da célula. E como está em série, vai ser a área de uma célula só. VOC eu obtive multiplicando o valor da VOC de uma célula do silício por 60 células. Tá? Então foi assim que eu obtive os valores do STC. Estimativa de 9 A e 36 volts. Então, voltando lá para a nossa conta, vou fazer a última conta aqui, que é obter o ISC a 50 graus. Então, como é que a gente faz essa conta? Vou fazer primeiro esse fator que está aqui, ó, tá? Então, beta, que é 0,053, multiplicado, então, pela diferença de temperatura, né, que é 50 menos 25, que vai dar 25, divididos por 100. Então, esse é o fator ali que está somando com 1. Então, vai dar... Tudo que está dentro do colchete é 1,01325. E aí eu multiplico pela corrente, que é 9 A. Isso deu 9,12. 9,12 partindo de 9 A. Aí o Yannick fez com 9,23 do datasheet e obteve um valor um pouquinho maior. Isso, 9,12 o meu deu, tá, Alexandre? Legal. Então é isso, entendeu? Que bom que todo mundo entendeu. Então, vamos seguir adiante. Gente, 4 horas. Quem precisar sair, eu super entendo. Eu vou baixar a lista de presentes agora. Foi um erro meu, né? A questão do horário. Espero que a maioria fique, né? Quem puder também. Não vou ficar chateado que se o pessoal tiver que sair por causa de outras aulas. Mas se quiserem ficar, quem puder ficar, eu agradeço. Esse é o último slide, na verdade. Já está terminando, acredito que mais uns 15, 20 minutos a gente finalize, tá? Então vamos lá. Tem um pessoal digitando aí, eu vou só aguardar um pouquinho para ver se é dúvida. Não, tranquilo, Daniel. Valeu, pessoal. Beleza, então tá tranquilo. Para quem for ficar aí, 15, 20 minutinhos a gente termina. Eu vou dar 10 minutos para vocês discutirem essa questão, para quem for ficar aí, e a gente volta para finalizar em mais outros 10 minutinhos. Então é isso. Vejo vocês daqui a pouco. Daqui a 10 minutinhos a gente volta. Voltando aqui para o bloco 5, né? Primeira questão, 2 módulos idênticos são colocados lado a lado em uma instalação sob as mesmas condições. Um deles apresenta maior temperatura global que o outro. O que pode estar acontecendo? Vamos ver se o pessoal tem alguma coisa aí. Podem responder. Bota assim, escreve 1, e aí o problema que vocês acreditam que seja, e já tentem responder a 2, coloquem 2. E qual é a melhor forma de fixação de um módulo de uma instalação para garantir seu resfriamento? Vamos começar com a 1, para facilitar e ser mais organizado, né? Qual o problema que pode ter numa instalação de um módulo que apresenta uma temperatura global maior do que os outros? Global, que eu digo, é de forma homogênea, né? Bom, pode ser curto-circuito ou desconectado, que o Alexandre falou. Aí, Alexandre, é uma coisa ou outra, né? É claro que tem algum desses problemas, na verdade poderia ser outros problemas também, concordo que aí você já delimitou um pouco os problemas que podem existir. Curto-circuito desconectado, sombreamento. Vamos ver aí a ideia do pessoal antes de eu abrir lá os slides.
Diferença na incidência solar, problema de solda. Eu não acho que seja problema de solda ou células com defeito, já que é global, exatamente. Como os módulos são idênticos, estão lado a lado, mais provável seria que um deles está sob sombreamento, já que a convecção seria a mesma e a instalação também. Bom, vamos lá. Incidência solar, 2, ventilação, sombreamento. Bom, vamos lá. Então, vocês colocaram diversas questões aí, né, interessantes. Pode ser curto-circuito, pode ser um módulo desconectado. O pessoal falou sobre um pouco de questões de solda, sobre questões de diferença na incidência solar. Vamos lá. O Adaías tocou num ponto interessante, mas assim, eles estão lado a lado, Adaías, então é claro que pode haver uma inhomogeneidade espacial da irradiância, você tem toda a razão, até por questões de sombreamento, mas aqui eu estou imaginando dois módulos, um do lado do outro, sob as mesmas condições, né? Então, quando a gente fala sob as mesmas condições, entende-se também o sombreamento, tá, pessoal? Então, se um está sombreado, o outro também estaria, né? E aí o Adaías falou, diferença na incidência solar não poderia ser porque estão sob a mesma condição, né? Então, tem essa questão aí. O Antônio falou, pode ser problemas internos, recombinação não radiativa, termalização, absorção por portadores livres. Sim, isso que você falou, Antônio, é o motivo deles esquentarem, tá? Agora, uma célula esquenta por causa dessas questões que você falou. Agora, um módulo estar mais quente que o outro, mesmo estando sob as mesmas condições, tem algum problema acontecendo, tá? Isso aí que você falou vai acontecer inevitavelmente nas duas. Vamos ver. A Samantha falou, eu acredito que não seja por fatores internos, pois eles são idênticos, exatamente. Então eu penso que fatores externos, muito bem. A depender de como foram posicionados, tem a questão de estar sombreado ou com menor irradiância que o outro. Poderia ser, mas eu estou considerando as mesmas condições, né? Então, a Lisandra falou muito bem, porque a incidência seria um fator. Realmente matou aí os outros argumentos, né? O diodo pode estar com defeito, pode estar recebendo energia ao invés de fornecendo. Olha, muitas questões aí, né? Lá na videoaula, tá bom, José, valeu, um abraço. Na videoaula, eu falei um pouco sobre esse problema específico, né? Quando um módulo está mais quente que os demais de uma forma homogênea, deixa eu ver aqui se isso está aqui. Eu não sei se é nesse conjunto de slides que tem a parte de imageamento térmico. Eu acho que não. Bom, então, na verdade, essa parte de... Legal, é bom que a gente adianta um pouco a discussão. Então, se dois módulos estão colocados lado a lado numa instalação sob as mesmas condições, um tem maior temperatura global que o outro, isso aqui, gente, é o seguinte, vocês vão ver na aula 8 lá, na aula 8 isso, que quando o módulo está desconectado, ele tende a esquentar todo por igual, tá? E quando o módulo está sob curto-circuito, ele tende a esquentar de forma inhomogênea. Professor, mas como é que a gente podia saber isso? Tudo bem, eu acabei colocando essa pergunta aí fora de contexto, realmente, agora que eu percebi, mas é bom que a gente já adianta, e aí isso tem a ver com o fato que a gente já discutiu anteriormente, né? A curva IV de uma célula, tem essa carinha que está aqui, né? A gente viu que a influência da temperatura, né? Por exemplo, de forma que a corrente cresce um pouquinho, a tensão diminui muito. E a influência da irradiância é de tal forma que a corrente aumenta muito e a tensão fica próxima, né? A leitura térmica faz essa verificação. Isso aí, Ricardo. Então, o que acontece é o seguinte. Quando os módulos estão na VOC, então a gente espera que eles estejam aqui, imagina-se, né, que por serem células feitas do mesmo material, é claro que elas têm a sua discrepância, elas estejam mais ou menos com a mesma tensão e elas esquentam de forma homogênea, tá? E células que estão em curto-circuito estão operando nesse ponto que está aqui,
E aí, como elas, as pequenas imperfeições da célula, pequenas imperfeições, por exemplo, na camada antirreflexiva e por aí vai, causam uma diferença na corrente, né? E aí os módulos ficam com a temperatura inhomogênea, tá? Então a resposta à questão 1 foi muito bom. Na verdade, eu acho que foi bom a gente ter feito isso antes de vocês virem a aula 8, porque vocês já levantaram um monte de problema interessante ali, né? Deu para ver que vocês estão afiados e estão entendendo quase tudo. Parabéns, hein? Gostei de ver. Estão entendendo bastante sobre geração fotovoltaica. Então, a resposta da questão 1 é o módulo, um dos módulos deve estar desconectado. E a questão 2, qual é a melhor forma de fixar um módulo para garantir o seu resfriamento? Alguns já colocaram a resposta aí, eu vou dar uma lida. Ventilação, né? Então, tem a ventilação. Aí o Adair falou, manter a distância da base onde está sendo instalado para propiciar a ventilação e resfriamento da parte de baixo. Muito bom. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo. Lembrando que existem várias formas de fixar um módulo, né? Você pode chapar ele no telhado, você pode colocar uma distância do telhado, uma estrutura de fixação, você pode colocar ele numa laje com uma estrutura metálica, você colocar o ângulo que você quiser na instalação. Então a discussão é mais ou menos essa, né? Vou aguardar vocês escreverem aí, enquanto isso eu vou carregando na tela. Aqui o nosso último. Em 2 precisa ter ventilação, então precisa estar afastado do telhado ou solo. Samantha, com uma certa distância da base entre os módulos pode haver troca de calor com o ambiente. É isso aí, gente. Muito bem. Então a gente tem que lembrar que a temperatura é um fator degradante. Então, quanto mais a gente puder prever a ventilação de um módulo na instalação, melhor. Então, assim, chapar ele no telhado é a pior opção possível. Tudo bem, João. Estamos terminando já mais 2 minutinhos. Fica à vontade, viu? Então aqui, ó, aqui é uma boa escolha, né? Porque você tem uma janela de ventilação, né? Um vão de ventilação aqui entre os módulos. Tudo bem que eles estão grudados um no outro, e aí, como a própria Samantha mencionou, pode ser um problema. Se eles estivessem afastados, dava até para o vento passar entre eles, enfim. Aí tem a questão aerodinâmica, talvez criando um túnel, né, homogêneo aqui, talvez seja até melhor, igual nas torres de computador, né? Mas esse tipo de instalação aqui é preferível, né? Até mesmo, por exemplo, se estiver pensando em módulos bifaciais. Essa instalação aqui é muito melhor em termos de ventilação, tá? É claro que você, num telhado, não vai querer fazer uma armação metálica dessa, porque vai ficar feio, né? Então, é suficiente, talvez, fazer algo desse tipo aqui. Mas, essa estrutura de ventilação, com certeza, é melhor e leva a um resfriamento mais eficiente do que essa aqui de cima. Muito bem, gente. Então era isso que a gente tinha para discutir hoje. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Vamos ver as perguntas que vão vindo. Espero que tenha sido legal essa parte de módulos. Na verdade, é quase que uma continuação das células ali. É quase tudo igual, né? Um pouco de física só de diferente ali. A geração fotovoltaica, os princípios são os mesmos. A questão aqui, basicamente, é conexão em série, conexão em paralelo, a questão do diodo, né? Então, não tem muitas novidades, né? Então, foi legal. O Alexandre falou, no caso das telhas, não se tem essa opção de resfriamento, certo? Isso é verdade, Alexandre. As telhas ficam não grudadas, né? Mas as telhas por baixo não tem a ventilação possibilitada, né? Porque já está direto na laje da pessoa, ou no caibro. E, enfim, a ventilação fica realmente prejudicada. Você falou um ponto que realmente eu nem tinha pensado antes, mas as telhas fotovoltaicas devem sofrer um pouco mais com a temperatura. Seria o caso até de fazer um estudo, né? Para quem tiver acesso aí, talvez, a umas telhas fotovoltaicas, uma instalaçãozinha com módulos dispostos, né? Assim como na figura de cima,
e fazer uma instalação do lado com a mesma potência com telha, isso é um estudo de pesquisa interessante. Legal. Valeu, Samantha. Um abraço. Bruno, na foto de cima, Daniel, o ideal era ter um espaçamento entre as placas, então? Então, Bruno, para te dar essa resposta com certeza, a gente teria que fazer um cálculo aerodinâmico aqui da questão da condição do túnel de vento, tá? Eu dei até o exemplo da torre de computador, desses computadores de desktop, porque se a gente parar para olhar, existe a possibilidade de deixar a torre aberta e existe a possibilidade de fechar aquela tampinha lateral que tem aquele duto de ar. Geralmente, os técnicos dizem que é melhor deixar ele tampado com aquele túnel de ar ali configurado daquela maneira, porque os cálculos que são feitos de resfriamento envolvem isso. Então, para te responder com 100% de certeza, eu teria que fazer um cálculo aerodinâmico para ver se a entrada de ar, né, nessas regiões realmente causaria um gradiente de temperatura lá dentro, ou se o fato do ar passar aqui de uma forma, né, uma velocidade mais uniforme, seria melhor. Entendeu, Bruno? Eu não consigo te dar com certeza essa resposta, não. Mas eu consigo te dizer com certeza que um espaçamento do telhado é ideal para que pelo menos você crie um túnel de vento. Celim, a próxima aula a gente vai ser na sexta-feira da semana que vem, a aula 8, sexta-feira da semana que vem. As aulas 9 e 10, eu vou criar um Google Forms, vou mandar por e-mail um formuláriozinho para vocês preencherem as disponibilidades de vocês, para a gente decidir quando e como vão ser as aulas 9 e 10. Maria Paula perguntou, professor, tem uma dúvida sobre o bloco anterior. Onde você encontrou os dados de 40 mA por centímetro quadrado para colar IEC, valor 0,6 para VOC? Maria Paula, o seguinte, onde eu encontrei, na verdade eu mostrei para vocês, eu retirei da tabela de eficiências, né? Eu mostrei para vocês na aula passada uma tabela de eficiência, aula retrasada, na verdade, uma tabela de recordes de eficiência, que são as células solares feitas em laboratório com as maiores eficiências do mundo. E lá tem todos esses dados, né? Qual é o VOC de uma célula, qual é a JSC de uma célula. Professor, mas esses valores são os valores recordes, né? Uma célula comercial, geralmente, é um pouquinho pior. Isso é verdade, mas não foge muito daqueles números, tá? Na verdade, a resposta à sua pergunta, a resposta definitiva, tem um cálculo para calcular qual é a corrente máxima que uma célula de silício pode dar, tá? Esse cálculo é feito por balanço detalhado, né? Qual é a corrente, qual é a tensão, a VOC, né? Esse cálculo é feito por balanço detalhado. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula retrasada, lá nos slides da aula 6. Então, se você quiser dar uma olhada lá, eu também posso tentar esclarecer para você esse cálculo por e-mail. Se você quiser me mandar um e-mail perguntando, eu posso te mandar isso também, tá? Mas não foge muito dos valores que estão na tabela de eficiência, não. Professor, já ouvi falar de instalações no mar. Essas teriam um melhor resfriamento? Então, Gabriel, elas estarem no mar, não tem uma questão, elas não encostam na água, né? Elas ficam boiando, enfim. Mas com certeza ali o fato de o mar, né, a água. Bom, vamos pensar aqui, juntos. Quando a gente vai à praia, a gente percebe que a areia esquenta mais rápido que a água do mar, né? Então, isso tem a ver com a capacidade térmica, né? O coeficiente térmico ali da capacidade térmica, tem aquele calor específico da água, né? E da areia. Então, a areia, se a gente estiver considerando o continente de uma forma geral, né? As terras como a areia, com certeza, assim como o telhado também, né? Com certeza eles esquentam mais do que a água, mais rápido do que a água. Então, eu acredito que sim, porque a água vai demorar a esquentar, talvez só à noite ela esteja quente, e à noite o módulo não está gerando mais, né? Então, tem essa questão do resfriamento também das instalações fotovoltaicas offshore. Legal, Gabriel, bem lembrado aí, tá? Obrigado pela colocação. Antônio, pode ficar tranquilo que eu vou
eu vou colocar lá no Google Forms, vou mandar para vocês o mais rápido possível, tá? E aí você coloca lá a sua disponibilidade e a gente vê a melhor para todo mundo. Ah, sim, o Rossi está lembrando sobre a aula passada, né, que foi a aula de resolução de lista de exercício, que eu não gosto de deixar pública. Eu estou com ela no YouTube já, vou gerar um link e mandar para os alunos no e-mail que eu falar sobre o Google Forms, tá, Rossi? Pode deixar.